Bem-vindos a mais um episódio do Copo 3. Hoje estamos em Trás-os-Montes, nas Arribas do Douro, com a Arribas Wine Company, com o Fred e com o Ricardo, que nos vão dar a conhecer o seu projeto, quais são as motivações e qual é a sua história. Bem-vindos e obrigada por terem aceito o meu convite. Muito obrigado. Como é que surgiu a Arribas Wine Company? A Arribas Wine Company surgiu em 2017, depois de eu e o Ricardo. Nós conhecemos na UTAD, em Vila Real, no mestrado de Enologia, salvo erro, de 2013. Houve uma química, ficámos amigos, mas obviamente precisávamos trabalhar, precisávamos ganhar dinheiro. Foi cada um para o seu lado, fomos trabalhando em adegas em Portugal, adegas no estrangeiro, e quando tínhamos assim ali um bocadinho de dinheiro, decidimos, vamos tentar fazer uma coisa nossa, e decidimos arrancar em 2017, aqui em Trás-os-Montes, em Bemposta concretamente, e foi o início da Arribas Wine Company. Porquê Trás-os-Montes? Trás-os-Montes não foi a primeira ideia, nós temos de ser muito sinceros, não era a primeira ideia. Todo o enólogo, quando estuda e quando começa a conhecer vinhos, pensa sempre no Douro, é uma das regiões mais nobres do nosso país, e Trás-os-Montes efetivamente nunca nos tinha cruzado a cabeça. Mas houve um dia que estávamos em casa dos meus pais e o meu pai desafiou-nos a ir a Bemposta. Bemposta é a terra do meu avô e do meu bisavô, uma terra onde eu costumava vir quando era miúdo, aos meus 10 anos, vinha todos os anos. Depois passei sensivelmente 20 anos sem vir a Bemposta, mas o meu pai disse, vocês gostam de vinhos velhos, podiam ir lá ver aquilo, e decidimos arriscar. Viemos em maio, junho, mais ou menos, chegámos cá e ficamos fascinados não só com o património que vimos, e ainda mais fascinados quando descobrimos que estas uvas não eram usadas para a produção de vinho. A maioria das uvas são vendidas a uma cooperativa ou à Sogrã, se é para fazer vinho a granel, salvo seja, e não havia propriamente aqui um produtor. Nós vimos estas uvas, vimos vinhas belíssimas, fomos falando com pessoas, descobrimos que a maior parte dos proprietários, infelizmente, já têm alguma idade, já estavam a pensar em abandonar as vinhas, e nós dissemos, alguma coisa temos que fazer, e decidimos arrancar. E foi tudo num espaço de mês e meio. Arranjamos uma garagem, arranjamos uma casa, arranjamos uma vinha, com alguma dificuldade, obviamente, porque as pessoas não nos conheciam de lado nenhum. Foi preciso dizer, olha que eu sou o bisneto de Tio Serafim. Okay. Já se abriram mais umas portas. E lá conseguimos a primeira vinha de quase 2 hectares e fizemos o primeiro vinho. Aliás, a nossa primeira vindima até foi dia 18 de agosto de 2017, que as pessoas acharam estranhíssimo, o que é que vocês estão aqui a fazer, já a vindimar nesta altura. Quem são estes que de repente vieram para aqui, não é? Exatamente, isso fazer vinho verde, até foi a pergunta que a maior parte das pessoas nos fez. Mas correu tudo muito bem, e hoje em dia as pessoas já estão habituadas, trabalhamos em mais aldeias, já não estamos só no caso da Bemposta. Temos vários vinhos no portfólio, se calhar até demais, mas gostamos de vinificar por aldeia. Existe tanta variação entre as aldeias, basta fazer 10, 15 km, já muda tudo. Quais são essas variações? Solos, exposição solar, o tipo de condução de vinha, se a vinha é mais alta, mais baixa. As castas, embora sejam as mesmas, nós não trabalhamos com vinhas velhas com as caixas tradicionais daqui, verificamos diferentes percentagens. Por exemplo, em Bemposta, se calhar nas uvas tintas há uma predominância da tinta gorda, se calhar em Sendinho já não é tanto assim, e estas pequenas diferenças de percentagens é absolutamente fantástico, os vinhos diferentes que se podem fazer em tão pouco espaço. Exatamente. Qual foi o maior desafio no arranque do projeto? O maior desafio inicial foi, em primeiro lugar, rentabilizar a atividade. Quando começa um negócio é sempre um sacrifício inicial. E depois o desafio que se apresentou logo a seguir foi apresentar e vender um vinho de Trás-os-Montes. Embora não estejamos certificados, não tínhamos nada escrito no rótulo, vendemos sempre isto e apresentamos isto como um vinho de Trás-os-Montes. Trás-os-Montes, no panorama nacional, é um bocado uma região esquecida. E é a dificuldade de... Injustamente esquecido. Sim, injustamente, mas é sempre essa dificuldade de mostrar Trás-os-Montes. Porque pensam sempre que faz parte do Douro, a coisa está para cima do Douro. Não, é uma região vitivinícola, não é? Que tem as suas características, e vocês tiveram, se calhar, até a coragem de pegarem algo que supostamente está quase esquecido. O programa para Trás-os-Montes, e pegando um bocado o que o Ricardo estava aqui a dizer,
Trás-os-Montes, por nunca ter tido grande sucesso, havia 2, 3 casas, a Cooperativa de Valpaços, Valperdinhos, são produtores mais conhecidos de Trás-os-Montes. Ali nos anos 80, 90, porque não havia grande expressão de Trás-os-Montes, e essencialmente era uma zona de produção de pinha-granel, houve uma certa colagem ao estilo Douro, porque é um estilo que vendia. E aí criou-se também esta confusão que o Ricardo falava, quer dizer, Trás-os-Montes era quase um Douro, uma segunda divisão do Douro, digamos assim. E de facto, a maior parte das vinhas que são plantadas hoje em dia são com castas do Douro, é tradicional, franca, uma plantação. E vocês fazem o contrário disso, portanto. Nós somos precisamente o contrário. Nós só trabalhamos com as castas daqui, castas que já existiam há centenas de anos. As nossas vinhas, a mais jovem foi plantada em 1970, Uau. a mais velha tem sensivelmente 120 anos em Palassou, e nós queremos é preservar isto, quer dizer, são castas que nós verificamos que têm uma apetência para aguentar estas alterações climáticas, não só as alterações climáticas, como também a própria amplitude térmica deste território. E recuando um bocadinho a 2017, lembro-me que a segunda vez que viemos cá tentar arranjar uma vinha, nós viemos de calções e polo manguinha curta. Estavam para aí 40 graus durante o dia e descobrimos na CIA que havia uma festa popular. E disse, agora ficamos. Mas de calções e t-shirt, um polozinho. Era 11 da noite, meia-noite, a temperatura baixou para 0, menos 1. Uau. A amplitude é realmente espetacular aqui. Okay. E estas castas já estão tão habituadas a isto que para nós não faz sequer sentido pensar em plantar outras coisas diferentes. Acho que alguém tem que preservar este património e quem nos dera a nós que viesse mais gente para aqui, por onde nós estamos, e houvesse mais 10, 20, 30 anos bem de campanis aqui. Agora que falaste das temperaturas, as diferenças de temperaturas de dia e de noite, que vantagens é que isso traz para a vinha e para a produção de vinho? Eu deixo isso com o Ricardo é mais da parte da vinha. Neste caso, as cartas já estão muito adaptadas a esse clima, mas é um clima não tão dado a extremos como, por exemplo, o Douro Superior, dado a mais extremos de calor, mas antes, se bem que as alterações climáticas nos últimos anos têm-se notado muito. É um clima muito, numa vinha normal, quente, mas muito consistente, estável, ou seja, noites relativamente frescas e dias quentes. Portanto, isso em termos de maturação, quanto mais consistente for esse ciclo, melhor. Agora, o que se tem visto nos últimos anos, de facto, com as alterações climáticas, é que se tem observado anos de mais extremos. Frio, numa altura em que já não devia haver frio, que é calor mais cedo, invernos mais quentes, invernos mais secos, episódios extremos como geada e granizo em particular nos últimos anos na região tem sido um problema grande, especialmente para algumas zonas, porque está circunscrito basicamente a alturas perto da vindima e de episódios muito intensos de granizo. Já em 2018, em 2020, podem estar tudo a perder, não é? Deitam a produção a perder agora. Perdemos uma vinha inteira, até foi aquilo. Em 2019. É frustrante lidar com essas alterações climáticas, como é que vocês têm adaptado? A bem da verdade temos de nos resignar, não há nada que a gente possa fazer, não é? Portanto, se vier granizo, é aceitar. É frustrante. Mas e tem afetado mais, no nosso caso, a viticultores com que trabalhamos. E aí tem que se manter a relação, tem que ser um compromisso com as pessoas que perdem a produção inteira porque não há nada para vender. Pois. E daí temos que, no ano a seguir, temos que estar com eles na mesma. Tem que se manter a relação. Todos os vinhos que vocês produzem são com vinhas velhas, certo? Como é que essas vinhas velhas definiram o estilo dos vossos vinhos, o perfil? Nós temos que fazer aqui uma confusão. Nós, quando começamos, não sabíamos exatamente o que é que poderia sair daqui, não é? Em 2017 foi um bocadinho tentativa e erro. Nós tínhamos uma ideia, e acho que é interessante contar isto assim, nós tínhamos uma ideia do que é que nós pretendíamos fazer e tentamos fazer um perfil que nós gostamos, mas sinto que ao longo dos anos temos-nos adaptado mais nós às vinhas do que propriamente as vinhas a nós. Mesmo o nosso trabalho em vinha, as podas, nós adaptamos um bocadinho também ao perfil que a gente quer. Nós gostamos de perfis frescos, perfis elegantes, vinhos muito diretos, fáceis de beber, com baixa graduação alcoólica, mas essencialmente acho que tem sido uma aventura dos dois lados, tanto da vinha como connosco. Nós temos aprendido muito com as vinhas. E quantas mais aldeias e quantas mais vinhas exploramos,
mais admirados ficamos com a diversidade que é possível fazer aqui em termos de vinificação. Como eu disse, há um bocado, nós se calhar até fazemos vinhos a mais, há anos em que fazemos 12 vinhos diferentes, há anos em que até fazemos 14, fazemos muitas experiências e geralmente dessa experiência às vezes sai uma coisa engraçada que no ano a seguir fazemos uma produção mais séria. Mas sim, mas acho que tem sido uma curva de aprendizagem muito interessante entre nós e o terreno. Ok. Que técnicas utilizam na adega para respeitar a identidade do terroir? Utilizam alguma técnica específica? Não necessariamente. O conceito base aqui é não exagerar, nem na extração, nem no envelhecimento, nem em adições, nem em manipulação. Basicamente é tentar encontrar o equilíbrio entre o que se quer expressar e o trabalho da adega, porque os vinhos têm que fermentar, têm que ser feitos, têm que acabar, têm que se conservar, portanto é encontrar o equilíbrio entre o que é que cada vinho e cada aldeia pode expressar e o que se pode fazer em adega, porque com muita facilidade se extrai demasiado, se tornam os vinhos muito pesados. O nosso grande trabalho em adega é essencialmente higiene. Nós temos que ter tudo limpinho, as cúbulas, as barricas, e o resto é num aldrabar. As uvas entram todas na adega, nós nas vinhas velhas não separamos brancas de tintas, são co-fermentadas, cacho inteiro, portanto não desengaçamos, são cuidadas a pé. A prensa que nós temos é daquelas prensas mais básicas que existe. Nós no fundo, às vezes gosto de dizer que nós fazemos vinhos como os nossos avós e bisavós, com um bocadinho mais de conhecimento e muita mais higiene. É esta a premissa, é vinhos o mais puro possível, portanto não aldrabar, não fazer correções, daí vindimarmos se calhar um bocadinho mais cedo que a maioria das pessoas daqui, porque nós não fazemos correções de acidez e por isso temos que vindimar mais cedo a acidez que achamos necessária para os vinhos. Depois a conservação dos vinhos, basicamente. E não mexer muito. Sim. Vocês já mencionaram aí 2 vezes cada vinho, cada aldeia. Temos a vantagem de estar a gravar em vídeo, por isso temos aqui os vinhos à nossa frente. Querem falar um bocadinho do conceito, neste caso dos nomes, da aldeia em que vem, o que é que distingue, também para os ouvintes perceberem aqui um bocadinho o vosso trabalho, mais na prática, entre aspas. Ok, nós aqui temos 6 vinhos, não são de 6 aldeias diferentes, por casualidade não são. Nós estamos aqui a ver o nosso Saroto Branco, que vem de 2 parcelas em Orroz, vinhas plantadas em 1970, com as caixas tradicionais daqui. O nome Saroto, e depois também é válido para os outros 2 sarotos que temos ali. O Saroto é um nome que se dá aqui no território a um animal, ou uma pessoa, nunca já vi isto a uma pessoa, a um animal que tenha um membro amputado. Okay. Nós escolhemos o lagarto, cortamos-lhe a cauda, para passar uma ideia de regeneração. Esta metáfora, chegamos aqui a um território e queremos tentar regenerar o território, aproveitando o que melhor tem e tentar expressar da melhor maneira. Portanto, aqui estamos em Orroz, passando para o nosso Saroto de Palhete, vamos para a aldeia de Travanca, onde as vinhas aqui já têm um bocadinho mais de idade, já estão na casa dos 35 anos, 4-5 parcelas. Aqui a mistura, sensivelmente 50% de uva tinta, 50% de uva branca. Os solos já um bocadinho mais na zona de transição, nós consideramos zona de transição, entre as arribas do Douro e o Planalto Mirandês, onde não se vê só o granito típico das arribas, mas já temos um bocadinho de argila, já começa a aparecer um bocadinho de xisto. Passamos para o Saroto Tinto, que foi o nosso primeiro vinho que fizemos em 2017, neste caso 2023. Aqui é o que nós consideramos um village, são várias parcelas espalhadas por dentro de Bosta, onde o rácio será sensivelmente 70% de uva tinta e 30% de uva branca. Passamos aqui para o quilómetro 2021. O quilómetro 2021 nós mudamos todos os anos a proveniência das uvas. Esta ideia surgiu em 2019, a ideia é os quilómetros que queremos fazer à procura de outras regiões, outros países, aprender também um bocadinho. Começámos em 2019 e iniciámos a viagem em Bemposta, lançámos o quilómetro 2019. Em 2020 veio o Covid, 2021 também estávamos aqui. Mais um desafio, não é? Mais um desafio, então tivemos que ficar nas aldeias aqui perto. 21 acabámos por fazer com uvas de 2 parcelas de Sendim, com 90 e poucos anos, com 60% de uva tinta, 40% de uva branca. Em relação às outras, por exemplo, Sendim tem as cepas piores que pode haver, que são muito baixinhas, dão cabo das costas todas. Passamos aqui para o Elfo,
que vem da aldeia de Pereira de Imposta, também são 2 parcelas com cerca de 80 anos, neste caso só uva branca. Belfo é um nome que também está aqui na região, uma pessoa que fala com a boca cheia. Temos aqui uma porcentagem de estagem em barrica nova, que dá alguma amplitude de boca e alguma gordura, portanto quando se prova o vinho dá aquela sensação que estamos a falar de boca cheia. E acabamos aqui com o nosso Raiola 2021. Este é um vinho de uma só parcela de Imposta, onde essencialmente 80% de uva tinta, 20% de uva branca, um estágio um bocadinho mais prolongado. Nós lançamos agora em dezembro o Raiola 2021 e é um bocadinho assim, grosso modo, depois outras aldeias, não temos aqui os vários todos, porque senão também ficámos aqui até amanhã falando dos vinhos todos, mas não sei. Algum vinho aqui que seja mais, eu sei que todos são especiais, mas algum vinho que tenha um carinho especial, ou são todos? A mais emblemática é o Charuto Tito, que foi o primeiro que lançámos, e foi aquele que na altura fazíamos nós a própria distribuição a nível nacional. Portanto, era a imagem de marca e é o que ficou porta-estandarte. Okay. Não só pelo nome, como a cor do lacre, que as pessoas normalmente associam à marca. Aliás, até há quem nos chame, na comunidade, os nossos amigos produtores, lá vem os charutos. O nome acabou por ficar um bocadinho para bem e para o mal. Também é um nome muito sonante. Sim, é isso. Aí nós não temos estudos de marketing nem nada, mas uma das coisas que eu sempre ouvi dizer é a regra das 3 sílabas. Mais do que 3 sílabas torna-se complicado, não só no mercado nacional, mas também internacional. Sim. E charuto não é uma palavra muito difícil de dizer para os ingleses, por exemplo. E vocês estão inseridos no mercado internacional? Nós já exportamos mais do que exportávamos hoje em dia. Nós, quando começámos, exportámos quase 90% da produção, hoje em dia já está na casa dos 75%, por aí já aumentámos a produção. O mercado nacional também tem reagido muito bem aos vinhos, acabou por quase equilibrar, mas sim, temos cerca de 75% hoje em dia exportado a países como os nossos maiores clientes, Estados Unidos, Canadá e Japão, provavelmente. Estamos agora a iniciar umas novas parcerias com o Reino Unido, com Suécia, Dinamarca, a Alemanha. Chegamos a vender muito, o nosso distribuidor vendeu a empresa, estamos agora à procura de um novo. Vamos começar esta semana, segunda-feira, vamos começar a exportar para a Itália. E tem sido assim um crescimento. Nós também não temos assim muita quantidade de vinho para poder estar nos mercados todos, mas tentamos escolher aqueles que sentimos que há alguma sensibilidade para os vinhos que fazemos. Ok. Vocês já falaram várias vezes em vinhas velhas, que na minha opinião é algo que vos diferencia enquanto produtores. Que tipo de castas, quais são as castas que as vossas vinhas velhas têm? Assim, algumas só. Essa questão é complicada, porque é uma mistura grande e varia de aldeia em aldeia. Mas para falar em castas dominantes, nos tintos, as castas dominantes principalmente é a tinta gorda, que no lado espanhol em Arribas é a chamada de Juan Garcia. Depois temos Alfocheiro, no lado espanhol é a Brunhal. No lado dos brancos temos a Malvasia, que no equipamento antigo do Douro era o Folgazão. O Verdelho, que no Douro é o uva veio branco. O Formosa, que é uma uva de duas valências, de mesa e de vinho. Bastardo Branco, Posto Branco e mais uma série. Tudo em percentagens que ainda não conseguimos definir, porque varia muito de aldeia em aldeia. Nós já tentamos. E mais algumas que não conseguimos identificar, porque têm nomes numa aldeia, noutra aldeia tem outro nome, noutra zona tem outro nome. As tais sinonímias, não é? Exato. É muito engraçado. Há uma casta que nós queremos que seja o Folgazão, não temos completa certeza, mas é conhecida aqui no território como a do Roche. Porquê a do Roche? Alguém do Roche levou para algum lado, então ficou a do Roche. Não, trouxe de algum lado, plantou, as pessoas gostaram. Epá, também quero plantar dessa. Então ficou conhecida como a do Roche. E agora identificar aquilo. Que a mesma casta tem vários clones, não é? Claro. Nós já tentamos e estamos a tentar ativamente ver se arranjamos aí um protocolo com a universidade para fazer este estudo. Mas não é fácil porque a nossa região não tem muito peso. Se fosse uma região com mais peso, talvez fosse mais fácil arranjar os protocolos. Mas vamos ver, um pouco meio cheio. Ok. Vocês têm alguma história engraçada que possam contar ao longo destes anos todos? Percalços que acontecem ou, sei lá, às vezes vem alguma criação porque aconteceu algum acidente?
Se possa contar, não é? Assim, engraçadas. Normalmente as pessoas gostam de ouvir este tipo de histórias. Nós, no segundo ano de Vindima, o nosso Jeep avariou no primeiro dia de Vindima. E lixou-nos, ou seja, a Vindima atrasou-nos toda uma semana. Isso. Essa se calhar foi a tipo coisa mais dramática que nos aconteceu. Que tipo de consequências é que essa avaria trouxe? Por acaso tivemos sorte, porque não foi um ano assim muito quente. Ok. Né? Tivemos alguma sorte, mas podia ter acontecido de vir um calor descomunal e ter-nos dado cabo de todas as nossas ambições. Mas por acaso, assim, histórias engraçadas. As histórias mais engraçadas que temos, acho que não podemos contar, mas costuma ser quando visitamos ou produtores, ou quando os produtores nos visitam, ou até com colegas da restauração, com sommeliers, e vamos falando de... Acho que nunca temos enganos por causa. Não, perdeu-se um gajo no monte uma vez, mas... Pois foi. Boa. Não lembrava disso. Considerámos ainda chamar a Janeia para ajudar a procurar, mas depois apareceu. Foi com o... Perderam um gajo no monte como assim? Nós não perdemos, atenção. Não era nosso. Não. Foi... Nós tínhamos uma parceria com o G Pousada de Bragança, que é a Michelin, e eles fizeram aí uma viagem por Trás-os-Montes, era um programa que eles faziam, que era o Boa e Nós Aqui, e vieram filmar... Sim, com uma equipa de uma empresa de imagem e som. Vieram com um rapaz com um drone, e o rapaz lançou o drone, e depois o drone não aterrou onde ele queria. E ele... Foi atrás dele. Foi atrás do drone, e nós dizemos, tem calma, tu não conheces bem o território. Começou a galgar no monte, nunca mais demos com ele. E nós estávamos sem bateria e sem rede, e depois sem bateria, claro. Quando ele apareceu, estava a precisar. Já era de noite. Já estávamos a considerar chamar a polícia, aparecemos completamente desidratado. Meu Deus, galgou bastante então. Sim, porque depois também era, com todo o respeito, era um rapaz da cidade que não está sem juízo nenhum. E não percebe coisas básicas como, estou numa zona das Arribas, deixa-me caminhar para o rio e caminho na direção contrária da corrente de água para encontrar uma barragem em civilização. Não teve esse discernimento, viu-se completamente aflito, mas felizmente... Afastou-se do caminho, do caminho de terra batida, achou que pelo monte era a solução. Nós falámos aqui do mercado internacional, mas também gostava de saber como é que foram recebidos no mercado português. Portanto, o facto de serem uns produtores diferenciadores no nível de conceito, não é? Ou pegarem aqui nas vinhas velhas. Como é que foi? Como é que acham que correu? Qual é a vossa opinião? Nós tivemos a audácia de bater às portas todas a Lisboa. Sim, na altura que fazíamos a própria distribuição. E acho que encaramos aquilo como tão natural que nem pensámos nessas coisas todas. Eu lembro-me de ir ao 100 maneiras de chinelos e calções e t-shirt, deixar uma garrafa e uma ficha técnica. Quando vocês quiserem provem isso, nós estamos entre as mãos, estamos contatos. Fizemos isto de uma forma assim tão orgânica. E eu acho que se calhar isso também ajudou um bocado. Não é? Às vezes há aquela ideia, vem do enólogo, vem do produtor, é preciso estar assim com um certo snobismo. Mas acho que nós desconstruímos isso completamente. E acho que foi um bocadinho essa audácia, quase arrogância lá, de eu confio mesmo no meu produto. Quero que tu proves. Se tu gostares, ótimo, estamos aqui para fazer negócio, mas foi um bocado por aí, arriscamos. Isso é porque têm completamente certeza daquilo que estavam a fazer? Tínhamos certeza que quando engarrafámos tínhamos um produto diferenciador, tínhamos a certeza que tínhamos uma coisa que mais ninguém tinha e deu-nos essa confiança para ir à vontade sem medos. E conseguimos vender, nós temos 2.900 garrafas, esgotámos o vinho em 2 meses, uma coisa assim. Foi logo um bom começo, não é? Até que vocês ganharam, não sei se foi nessa altura ou mais tarde, o Produtor Revelação, certo? Sim. Nós ganhamos em 2021, em fevereiro de 2021, a Produtor Revelação do ano 2020 da Revista. Como é que é receber um prémio desses? Acredito que quando nós começamos um projeto tem bastantes desafios, aprendemos todos os dias, não é? Sim. Pode haver a parte da enologia, que vocês já dominam, mas depois existem outros desafios que aparecem, a parte da logística, claro. das vendas. Receber um prémio desses deve ser bastante gratificante. Nós achávamos que estavam a gozar connosco. Nós estávamos a pular uma vinha, quando recebemos uma chamada do Nuno, dizer, não sei o quê,
O apresentador, sou o Nuno, da Revista de Vinhos. Nós gostaríamos de distinguir-vos este ano com este prémio. E eu tudo pensei assim, primeiro veio, está a gozar comigo. Mas depois, pela conversa, percebi que era uma coisa a sério. Não te agradeci e tal, desliguei a chamada e fui ter com o Ricardo, que estava a podar um bocadinho mais abaixo e disse, olha, nem imagina se o que aconteceu. Ele também mandou dar uma volta. Eu disse, não vou dizer o que ele disse exatamente, mas acho que dá para perceber. E foi uma surpresa muito grande quando já só o facto de sermos nomeados já tinha sido um prémio fantástico, não só para nós, como também para a região. Mas foi um orgulho enorme. Não é que tenhamos mudado assim tanto depois desse prémio, não tivemos particularmente mais vendas, até porque temos a sorte de ser quase por vinhos escutados. Já foi a meio de um salto, de um processo. Sim. Mas esse ano até foi interessante esses prémios para a região, porque havia 3 produtores da região nomeados. Ok. Se fossem dizer isso de um ano normal para 3 produtores do Douro ou do Dão, não é dizer muito, mas naquele ano, para Trás-os-Montes, foi importante, que éramos 3, que era a Aline, que é uma pequena produtora de uva, e o Mário do Romano Cunha também. Se calhar também aqui uma chamada de atenção para o valor da região, não é? Sim, e em categorias boas, porque era a Aline era para enóloga do ano, enóloga, regulação, enóloga, ou enóloga, já não me lembro. Nós em regulação somos dois. E o Mário... O Mário acho que era produtor do ano. Produtor do ano, sim. Acho que era assim, foi o ano que ganhou uma sanita. Não? Sim, acho que foi sim uma chamada de atenção para o território. O enoturismo tem sido uma aposta ou devagarinho? Devagarinho. Porque é uma questão que tem que ser bem feita quando se faz essa aposta, e não havendo as condições nem humanas nem logísticas de fazer isso em condições, acaba por ser um bocado estar a transmitir a mensagem errada. Portanto, nós estamos a tentar mudar isso um bocadinho. Sim, mas tem que ser bem feito. Caso contrário... Lançámos agora há dias um Clube de Vinhos. É que a nossa ideia do Clube de Vinhos não é só vender os nossos vinhos, não é só um sistema de subscrição de vinhos, mas nós queremos atrair mais pessoas para o território. Portanto, nós estamos a estabelecer parcerias, já temos várias parcerias estabelecidas com agentes locais e queremos criar atividades, organizar fins de semana, organizar semanas de férias, desde crianças para adultos, com os parceiros locais, de certa maneira para tentar também dinamizar aqui e trabalhar com quem sabe trabalhar. Nós estamos numa região um bocadinho esquecida e que também às vezes esquece de adaptar aos dias de hoje. E às vezes é um bocado frustrante quando vamos a alguns sítios e ainda não há atenção do serviço, por exemplo, a questão do copo, a questão do saber receber, a questão de apresentar, de transmitir. Relativamente à restauração, quais são os pontos positivos que vocês encontram? Nós começamos agora a trabalhar com 3 parceiros de Miranda de Douro e estamos a notar melhorias que há no melhor termo. Os negócios de restauração estão a passar para os filhos. Portanto, a geração mais velha está a passar para os filhos. Os filhos, alguns estudaram fora, conheceram outras realidades e, por incrível que pareça, têm mais paixão pela tradição que se calhar os próprios pais. E para eles é muito mais apelativo ter vinhos locais do que propriamente aqueles famosos de pacote. Portanto, eu acho que isto está tudo a mudar, vai demorar um bocadinho, certamente, mas começa a mudar. E o mesmo também para o turismo, também estamos a sentir o mesmo. Se calhar a nova geração trabalha melhor os conceitos porque já tem formação, não é? Fora ou em Portugal, sim, acabam por se formar. Ou tem mais facilidade em perceber o que é realmente o tradicional e o que é que deve ser preservado. Acho que é mais... Eu acho que a geração mais nova percebeu que para vir a um território tão longe, tão fora de tudo, tem que haver um fator de diferenciação. E hoje em dia na restauração não chega só a parte da comida. Claro. Tem que ser um serviço de excelência, tem que ser uma boa carta de vinhos local, a própria comida deve ser também local. Claro. E é isso que traz as pessoas. Eu adoro francesinhas, mas eu não vou a Miranda de Douro comer uma francesinha, não é? Quer dizer, vou às vezes quando me dá saudades, mas não ia de propósito para comer uma francesinha. Portanto, acho que é um bocadinho esta nova geração que está com a ideia de voltar para a terra. A gente sabe que nas cidades hoje em dia está praticamente impossível viver, os preços, os aluguéis, as rendas, a dificuldade que é arranjar trabalho e quer queiramos quer não no interior ainda acaba por ser, é bom viver no interior.
conseguimos rendas baixas ou até próprio adquirir uma casa a um preço simpático, não temos stress, eu não sei o que é trânsito, temos ar puro, ok, se calhar temos que fazer um bocadinho mais de quilómetros, mas por exemplo ir a um multibanco temos que fazer entre ir e vir 30 e tal quilómetros, por exemplo. E para ir a um hospital? O hospital é relativamente perto. Aqui na Bragança, que fica a 80 O hospital eu não estou tão preocupado, porque nós infelizmente já assistimos a um acidente grave e em 15 minutos essa pessoa estava de helicóptero. Não estou propriamente preocupado se acontecer alguma coisa. Há um sistema de saúde, o Sistema Nacional de Saúde aqui funciona muito bem. Tanto em Mogador como em Miranda não há filas, por exemplo. É possível agendar, não digo de um dia para o outro uma consulta, mas num espaço de uma semana as pessoas são atendidas. Portanto, cabe haver uma qualidade de vida acima da média, na minha opinião. Sim, eu acho que a nova geração procura sim sítios mais baratos, não é? Para comprar casa, para construir, para viver, e está a valorizar também as zonas mais remotas, vilas mais remotas. O que podemos esperar da Ribas Wine Company nos próximos anos? Qual é a visão? Eu gostava que nós não mudássemos muito a nossa forma de ser, acho que isso não vamos mudar, mas eu gostava que continuássemos o mesmo caminho. Sim, experimentar mais, sim, melhorar os nossos vinhos. Todos os nossos vinhos precisam de ser mais afinados, estão em processo de aprendizagem, acho que conseguimos fazer melhor. E também se assim não fosse, se nos acomodássemos, o que é que estávamos aqui a fazer? Nós não somos uma grande empresa, não somos uma indústria, não fazemos sempre o mesmo vinho todos os anos, portanto é um desafio. E eu espero, acima de tudo, conseguir manter a motivação. A motivação de acordar todos os dias, de querer fazer algo diferente, de querer respeitar o conceito de intervenção mínima e espero nunca mudar. O que é para vocês o conceito de intervenção mínima? Assim, algo muito rápido? Basicamente porque eu não gosto do termo vinhos naturais, porque isso não existe. Isso é tudo uma treta. A partir do momento em que a gente intervém numa vinha, seja a podar, seja a aplicar adubo, a partir do momento em que eu numa adega tenho que pisar as uvas, eu estou a intervir. Portanto, aqui o conceito de intervenção mínima parece-me mais correto do que o termo natural. É só por isso que eu estabelecer limites na manipulação. Não usar aditivos, não transformar em demasia. Tentar expressar ao máximo o local onde vem a matéria-prima. Se pudessem escolher um momento perfeito para beber um vinho da Ribas, qual é que seria? Um momento perfeito para o vinho. Nós agora estamos a beber. Momento perfeito. Basta com os nossos vinhos, acho que são tão simples. Obviamente têm a sua complexidade, mas na sua essência são muito elegantes. E acho assim, eu, por exemplo, tanto eu como o Ricardo gostamos muito de beber o Palhete no verão. Sim. À beira-rio. Qual é a temperatura do Palhete para o verão? Nós aprendemos com a malta da restauração. Temperatura de consumo, atenção, sim. para as pessoas nós perceberem. Aprendemos com a malta da restauração, gente que sabe mais do que nós, que se deve servir um bocadinho mais fresco e deixar aquecer no copo. Mas nunca abaixo dos 13, 14. Certo. Pelo menos foi o que a malta da restauração nos disse. Porque se nós queremos aqueles aromas primários, pescar demais, isso abafa tudo. Portanto, nós queremos que o vinho evolua no copo. Parece-me a mim. Tem a ver com a temperatura de serviço e a temperatura de consumo. A temperatura de serviço é uma, depois a temperatura de consumo acaba por ser outra porque a temperatura vai aumentando. Estamos quase a terminar esta entrevista. Alguma coisa que vos inquieta e querem deitar cá para fora? Não. Também eu tenho. Posso ser umas coisinhas, não? Eu gostava que a região de Trás-os-Montes fosse um bocadinho melhor tratada. Acho que nós temos história, temos tradição, temos condições únicas e acho que estamos circunscritos a 3 sub-regiões que, na minha opinião, não fazem nenhum sentido. É um bocado limitador. Acho que nós não certificamos os vinhos com a Comissão porque discordamos das políticas deles, mas acima de tudo a nossa mensagem eu acho que devíamos olhar para os bons exemplos em Portugal, por exemplo a DO Lisboa, que hoje em dia tem 8 ou 9 diferentes DOs. O sistema de DOs em Espanha. Denominações de origem. Denominações de origem, sim. E acho que Trás-os-Montes também merecia. Eu lanço só um desafio, se calhar assim em jeito de conclusão. Quem
que arrisca a fazer uma viagem de carro, comece por Montalegre e que dê a volta toda atrás dos montes e vai ver a diversidade que existe não só em termos climáticos, em termos de solos, em termos de castas, em termos de formas de condução de vinha. E se acha que faz realmente sentido estarmos sócios como inscritos a três sub-regiões. Eu, na minha opinião, Trás-os-Montes devia ter 8 ou 9 diferentes denominações de origem. Por exemplo, o caso de Montalegre para mim é gritante. Ou então, ainda mais grave para mim, é Boticas. Boticas, eu não sei se a maior parte das pessoas conhecem, mas a certeza já ouviram falar do vinho dos mortos. É um vinho que vem das invasões napoleónicas. É um estilo de vinho em que se enterram as garrafas debaixo de terra para fazer lá acabar lá as fermentações, e é um estilo tão único que eu acho que deve ser protegido e devia ter uma denominação de origem só por esse motivo. Acho que era isso que eu gostava de ver. Eu gostava que se valorizasse mais Trás-os-Montes, gostava que as pessoas aprendem que às vezes diferenciar não é necessariamente negativo. A diferenciação é positiva. O turista quer, o consumidor quer saber as diferenças, quer perceber porque é que em Montalegre é diferente de, sei lá, Mirandela. Ou porque é que Mirandela é diferente de Valpaços. E citei agora Valpaços e Mirandela porque são ambos da sub-região Valpaços, que para mim também não faz sentido. Ou podemos pensar em Arcoçó ou por aí fora. É essencialmente essa a mensagem. Eu gostava mesmo muito era que olhássemos para este território com outros olhos, soubéssemos valorizar os nossos próprios produtos e que soubéssemos vender essencialmente essa diferenciação que temos em relação ao resto do país. Eu acredito que vocês têm uma mudança, uma missão muito importante para essa mudança. Por isso eu acredito que vocês daqui a uns anos olhem para trás e pensem que tudo isto valeu a pena e darem voz também àquilo que vos incomoda, de certa forma possa trazer aqui algumas mudanças. Muito obrigada por esta conversa. Foi um prazer conhecer-vos e conhecer o vosso projeto, que eu acho que tem uma essência muito bonita. Desejo-vos muito sucesso e fazemos aqui falta já o vinho no copo. Olhamos muito a palavra nesta entrevista. Fazemos aqui um brinde e gostava também de agradecer ao Rui, que está do lado de lá a gravar esta conversa, que faz com que o Mamute Adventure torne possível esta autenticidade nas entrevistas que nós conseguimos fazer através do podcast Copo 3, por isso agradeço muito, porque se não fosse ele estaríamos provavelmente a falar online e ele dá-nos esta possibilidade de também conhecer às pessoas um bocadinho onde é que vocês trabalham e mostrar também os vossos vinhos. Por isso, um brinde e obrigada. Obrigado a nós.